Olá, meus irmãos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, aí, dependendo de quando você está iniciando e vendo esse vídeo. Bom, meu nome é Edgar, vou falar aqui do capítulo 15, né, do nosso livro basilar aqui dos pequenos grupos, A Busca da Santidade. O assunto dessa semana é Santidade e Fé, Fé e Santidade. Né, a busca da santidade aí, né, envolve totalmente ter fé, né? E até por que chegamos aqui nesse ponto, né? Porque a gente aprendeu que a santidade é acessível, é para nós, né? Mas que isso aprendemos as características da santidade, né, de Deus, que isso gera conflito, né? Que na nossa carne, no nosso espírito, essas interfaces não são, digamos, amigáveis. A gente tem que buscar, produzir, lutar, identificar, né? Viver coisas diferentes, não naturais ali do ser humano, né? Por último, ali, semana passada, a gente pediu sobre hábitos santos e como a gente tem que ter esses hábitos santos para poder viver essa busca da santidade, né? Esse cotidiano de santidade, né? Tudo que eu faço tem que ser santo, né? Não tem problema nenhum se eu estou no meu trabalho, não tem problema nenhum se eu estou no futebol, não tem problema nenhum se eu estou no trem, no metrô, né? Esse cotidiano de santidade nos identifica. E hoje a gente vai falar sobre fé, né? Que aprimora, na verdade, a essência de tudo. No meu caso aqui, posso falar por mim que foi sem até entender o que é fé, mas tendo fé em Deus ali que a gente deu o primeiro passo, que é o passo da salvação, né, irmãos? Todo mundo sente isso, essa coisa que não dá para explicar com palavras, mas que sente no coração, aquele aperto, né? E não só para a salvação, como para o pós-salvação, vamos dizer assim, né? Pós aquele momento, a gente tem que continuar vivendo, né, em fé. E a gente vai ver que fé tem tudo a ver com obediência, né? São intrínsecos, né? Então a gente vai seguir e tentar falar um pouquinho disso. O nosso texto base, até quem quiser dar um pause no vídeo aqui, ler Hebreus 10 e 11, pode, né? Pode fazer isso, que é muito bom, vai colaborar, vai te ajudar aí a entender um pouquinho desse capítulo e vai te ajudar ali a intensificar as trocas de ideias, a troca de informação lá no próprio PG. Então quem quiser dar um pause lá em Hebreus 10 e 11, faça, ou veja o vídeo até o final e depois leia ou releia Hebreus, que já domina ali essa parte do texto. Vamos ler aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, só reforçando aqui, embora não soubesse para onde estava indo, não é à toa que esse é o nosso texto base, né, que está em Hebreus 11 e 8, mas o que aconteceu lá, está lá no Velho Testamento, todo mundo conhece a história. Abraão pegou e foi. Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, com fé e obediência no que Deus tinha pedido para ele, né? O que é uma loucura, né? Porque você sai da onde você está, dentro dos seus pilares, dentro da sua vivência, dentro da sua estabilidade, né? E você pega e se lança aí numa jornada que para todos seria uma loucura. Hoje é uma loucura, imagina naquela época, mas que a gente sabe pela fé, pela obediência, a gente tem que seguir e é o caminho certo. O problema é que o mundo vai falar que é errado, que é loucura, né, e que não está certo. Mas não é isso que a gente vê, isso que a gente acha como cristão, que a gente tem como busca diária, né? Temos um exemplo aqui do agricultor. A foto aqui não é por acaso, porque o livro mostra, né, traz um exemplo de um agricultor lá do Kansas, né, que ele produzia trigo, né, só que ele tinha por costume e fé, né, fé e costume, fé e obediência, como você quiser, guardar o domingo ali para o Senhor. Era o dia que ele tirava para se dedicar ao Senhor. E quando vinha a época da colheita, né, perder um dia, né, de colheita poderia trazer danos ao produto trigo, né? E
E ele nunca abriu mão disso, ele continuava isso. E todos os agricultores vizinhos, né, produtores vizinhos, achavam uma loucura ele arriscar, né, o trabalho de meses ali, talvez anos, né, com essa fé em Deus, que para eles era só uma loucura e um risco ao trabalho. Mas o que é interessante nisso tudo é que esse agricultor que guardava o domingo era o agricultor mais eficiente ali da região, né? Então Deus reconhece e protege e nos faz entender que vale a pena seguir, né? E é um paralelo com o exemplo é de domingo, né? Não de sábado, como era para os judeus no início, ou até hoje, né, no caso, para os judeus. E porque o nosso domingo, né, quem é da minha geração, ali de quem é de 70 e 80 ali, domingo hoje em dia, no domingo não tinha nada, né? A gente que viu ali essa época, não se abria nada, não tinha, o posto de gasolina estava fechado, o mercado estava fechado, o shopping estava fechado. A única coisa que ficava aberta era a padaria, e só vendia pão, mais nada. Não tinha nada demais na padaria, não tinha almoço, nem muitas coisas. Hoje, realidade é totalmente diferente, né? Hoje, domingo é um dia quase que um dia útil. Muitos irmãos aqui da nossa igreja, da IBPAN, trabalham domingo normalmente, e isso causa algum transtorno, com certeza, no cotidiano, nessa vivência que é inerente ao cristão, que ele quer viver, né? Então, para você ver como é importante a gente ter fé, encontrar ferramentas, né? Encontrar situações, porque a tendência é que isso nos cerque, né, de uma maneira, né? O mundo jaz do maligno e a gente tem que encontrar oportunizar viver em santidade, né? Porque situações do dia a dia vão nos trazer dificuldades e obstáculos. Então é isso que a gente tem que tentar mudar ali. Voltando aqui a Abraão, né? Que só no livro o autor até fala que a palavra tá escrita de tal forma singela que parece que Abraão nem teve algum conflito, né? O que eu duvido que não tenha, no sentido, com certeza ele pensou, será, mas ele obedeceu, e é isso que é o importante, né? Eu tenho certeza que ele deve ter contestado mentalmente, pelo menos, né? Porque é normal, é inerente ao ser humano, né? Ter um cérebro, né? É por isso que é interessante, porque a primeiro momento é loucura, e então a gente pensa isso. Mas quando a gente tem fé em Deus, a gente, opa, foi meu pai que mandou, bora. Falando de Abraão, né? Porque não sei se nós, né? Se a gente pegar cada um aqui que está vendo esse vídeo agora, se já não teve um anjo aparecendo aí pedindo alguma coisa que você até estava querendo, que você até pediu, mas Deus pediu para você fazer tal coisa e você duvidou que era Deus, duvidou em fazer, ou não teve situação. A gente pode falar aí do apóstolo, né, que chegou até a caminhar sobre as águas, né, mas ficou com medo e mesmo andando já, né, vacilou e teve que ser resgatado por Jesus. Como não será nós, né? Eu sempre me coloco nessa situação, né? O que eu faria, né? Por isso que é difícil julgar ali, né? Mas Abraão não, Abraão é um ótimo exemplo, incontestável aqui da situação, né? E aqui só para dar uma marcação exata desse slide, como a santidade é igual à obediência à vontade de Deus. Que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Fé e obediência, né? E tem algumas situações aqui, né, que a gente tem que ter fé, mas que a gente tem dificuldade em cumprir quando é algo difícil, é algo que requer sacrifício ou expõe ao perigo e até a vergonha, né? Geralmente, quando a gente vai passar um carão, a gente tende a não obedecer, a não ter fé, né? E o que é uma situação assim interessante, porque é fácil ter fé, né, ali na hora do culto, né? A gente que vive todo domingo esse culto maravilhoso, né? A gente
Não tem outra palavra para falar sobre isso, mas que acontece ali das 6 às 20 horas, normalmente ali na IBPAN, né? Mas ali é tranquilo de ter fé, né? É um momento representativo, gostoso, mas também mais estável, né? O problema é quando é em outra situação. O problema é quando estou indo para o trabalho, quando estou saindo do trabalho, é quando o dinheiro acabou antes do mês, é quando há uma perda, é quando há uma doença, né? Ou uma coisa que simplesmente não tira e nos coloca nas situações aqui citadas, que é difícil, sacrificante ou perigosa, né? O que você faz, meu irmão? O que nós fazemos, né? Aí é onde a gente tem que olhar, acho que para Abraão, né? O que Abraão fez, né? O que Noé fez? Não vai estar citado aqui nos slides, mas a gente pode recuperar isso no próprio capítulo, mas todo mundo deve ter lembrado de Noé. Ficou anos fazendo a arca pela fé, porque parecia loucura para o mundo. E isso salvou a família dele, né? Noé teve fé. E foi anos e anos, tá, gente? Não foi meses, não, né? Porque a gente tem isso, né? A gente às vezes tem fé, mas é só um pouquinho, né? Dá 2 semanas, não veio, a gente já dá aquela desistida. Noé mostra que não é assim pra gente, tá? O ponto importante, né, que eu acho que resume aqui é viver em fé, né? Toda vez que a gente está lendo os capítulos assim, é meio que o exercício é todos os dias fazer isso, né? Todos os dias ter fé, todos os dias orar, todos os dias alguma coisa para Deus. É esse costume, é esse cotidiano, é essa rotina, né? que nos conforta. E só isso que nos salva. Não tem como você ser santo. No livro ele cita isso. Tem uma frase bem legal lá. Daqui a pouco eu lembro de cabeça. Daqui a pouco eu volto ao cérebro aqui. Mas assim, não tem como viver e ser santo sem fé. Impossível. Não tem como. Até porque quem já passou por esse processo sabe o que é sentir aquilo, e sabe o que é obedecer, e sabe principalmente quando está desobedecendo. Eu posso trazer exemplos aqui de irmãos que infelizmente não estão mais no cotidiano da igreja, não estão mais vivendo essa vida de comunhão com Deus e com os irmãos, e o que eles falam é que perderam a fé. Eles não falam que perderam a amizade do irmão, eles não falam que perderam a amizade do pastor, eles não falam que viveram X ou Y, eles falam que perderam a fé. O que é verdade, porque é a fé que é a base de tudo. É a fé que inicia esse processo de salvação, é a fé que nos mantém nessa vivência. Então, uma vez que eles se permitem perder isso, né, é a falta de fé realmente que faz. Ateus, né, o que diferenciam da gente dos ateus é isso. A gente tem fé, né? A gente tem fé. Eles têm fé em ciência, né? Em números, e a gente não. A gente tem fé em Deus, né? E Deus criou, né, inclusive os números e a ciência. E a gente tem essa tranquilidade de viver isso. Mas quem não está com a gente, né, não vê desse jeito, porque é loucura, né? É loucura. E é mesmo que é antinatural, né? A palavra fala. No natural não é assim que acontece. Mas Deus nos convida a dar um olhar diferente das coisas, né? A viver coisas diferentes, né? Então a obediência é o caminho para a santidade. Uma vida santa é essencialmente uma vida de obediência. E ninguém se tornará santo a não ser por uma vida de fé. Então até aqui, eu falei que ia lembrar, mas estava no slide. Mas é isso, a não ser por uma vida em fé, ninguém se tornará santo, né? É uma convicção, né? A gente tem que viver isso, tem que mostrar isso a cada dia. É só pela fé que, nos exemplos que eu falei aqui de Abraão e de Noé e tantos outros, a gente precisa ter essa situação assentada em nosso coração, né? A gente tem que viver isso. Eu queria até passar um pouquinho aqui, porque
o mundo nos traz assim, outros valores, né? E que o autor cita como fama, fortuna e felicidade, né? É engraçado estar a felicidade aqui, né? Porque quem não busca a felicidade, né? Mas são valores do mundo, são valores mundanos, né? E eventualmente a gente não vai ter a felicidade, né? Ou talvez, né, a gente pode até fazer um paralelo com a palavra, a nossa felicidade tem que estar em Deus, né? Mas essa felicidade do mundo é outra, não é a mesma que a nossa. Por isso que eles acham loucuras, né? Nos valores bíblicos são ser servos, ter boas obras, generosidade, prontidão para repartir. E essa é interessante, né? Prontidão para repartir, porque a gente costuma só repartir depois que a gente tá bem postado, né? Tá bem postado. E eu queria dar um exemplo aqui sobre essa parte de prontidão para repartir. Alguns irmãos que são próximos. Eu queria trazer o exemplo da minha irmã mais nova, que é adotada, né? Não vou falar isso para emocionar, mas vou falar isso foi o que de fato aconteceu, né? Que a prontidão para repartir aqui me tocou muito, né, na citação do livro, porque essa minha irmã mais nova adotada, ela foi adotada num contexto que, quando criança, eu e meus irmãos moravam num barraco, num cômodo, né? Barraco de madeira, né? E eu lembro quando a assistente social foi visitar a gente, né? E a gente já era em 4 irmãos, meu pai e minha mãe naquela época. Meu pai era vivo, meu pai é falecido, mas naquela época ainda vivo. Então, 6 pessoas no barraco. Como é que é adotar uma criança, né? Mas a minha mãe, né, falou, não, vai ficar aqui, ela vai entender, ela não vai passar fome aqui nessa casa. E é interessante, a assistente social foi lá e aprovou a situação. Hoje a Gabi, né, minha irmã linda, ela tá com a gente, tem 2 filhos maravilhosos, muito bem, uma pessoa muito bem resolvida com tudo. E minha mãe, né, trouxe esse exemplo de generosidade, né, de prontidão a repartir. Com tão pouco, né? Quem faria isso hoje, meus irmãos? Estou falando de mim, né? Vida confortável. Então, nossa vida é maravilhosa. E até indo num detalhe a mais aqui, meus irmãos, eu até vejo quando a gente dá exemplo de ter acessos aí às coisas hoje em dia. Hoje, mesmo um pobre aqui no Brasil tem uma vida excelente. Se você se basear aí há 100, 200 anos atrás. Se você pegar imperadores de 300 anos atrás, não tem uma vida tão confortável como a gente tem. Então a gente não tem do que reclamar mesmo. Não tem, né? E, apesar de reclamar. Apesar de não ter fé. Então, aproveite esse slide aí que a gente aqui tá postado e viva os valores bíblicos. Porque os valores do mundo vão te levar a quebra de sistema de fé e obediência. E só com ele a gente se aproxima e tem uma vida santa. Tá bom? E o caminho da obediência na busca da santidade é muitas vezes contrário à razão humana, né? Que a gente está falando o tempo todo aqui, né? É loucura, não é um caminho linear, não é o que se espera, né? Quantas pessoas, né, quando a gente vai nos cultos ali, eu acho interessante, né? Que visitantes, quando vê levantar a mão, acha... Por que esse cara tá levantando a mão? Você vê uma interrogação na testa da pessoa. Porque é loucura, até levantar a mão. Tem vergonha, né? A gente tem vergonha. A gente tem vergonha ali de situações ali naturais. Não naturais, desculpa. A gente tem vergonha. Então a gente de se expor, tudo mais. E é isso que Deus nos convida a fazer diferente. É isso que Deus nos convida a uma situação nova, para fazer igual Abraão, né? Pegar e ir. Fazer igual Noé. Pegar e construir, né? Então, que a gente possa, né, entender que fé é isso, né? Separamos aqui os versículos que balizam, né, toda, peço que leiam vocês aí na reflexão, né, durante essa análise de vocês aqui junto ao vídeo, mas eu quero me atentar aqui aos 2 últimos, né? O de Romanos 12:19, que diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei.
diz o Senhor. E é interessante, por que eu quis ler isso? Porque a vingança é do Senhor, e a gente só com fé a gente espera isso. Porque a nossa tendência é responder na hora, é resolver na hora. Se a gente acha que está certo, então a gente quer que a justiça seja feita naquele momento, né? E é um ato de fé esperar. É um ato de fé entender que você tem que esperar a fé. Até porque a gente é injusto. A gente não tem a medida certa. Por isso que é um ato de fé esperar. Mesmo quando você tem razão. Mesmo quando você, irmão, está certo. Descanse em Deus. A vingança é do Senhor. E o de Hebreus 3:13 aqui, que é o último texto aqui que está postado. Pelo contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É isso, irmão, porque quantos e quantos exemplos a gente não tem de pessoas que vivem uma vida literalmente cristã, realmente cristã, amam a Deus, amam a igreja, mas que, por mais que tenham aquele hábito, em algum momento há um escape, né? A gente pode falar ali, e trazer até o exemplo do irmão Herbert semana passada, né? Ele colocou dois que eu gostei muito e até citei aqui no nosso PG, que foi o de uma última mentira, né? E vou faltar o último domingo, uma coisa assim, né? Que ele falou assim, não, o último domingo que eu não vou, alguma coisa nesse sentido. E como essas duas coisas, creio eu, né, são portas de entrada para a gente começar a patinar, né, nessa falta de fé, que é o que o autor aqui nos exorta, né, a fugir, né. E eu queria saber uma coisa do autor, né, ele falou que o James, como é que é o nome do Johnny Brown, desculpa, não vou lembrar o nome do autor, mas ele deu exemplo das grandes navegações dos europeus que vinham para a América no começo, né? Descobrir o novo mundo, vamos dizer assim, que era um ato de fé também, né? E não deixa de ser, né? Muita gente achava que a Terra era quadrada, achava que tinha um monstro do outro lado do Atlântico, né? Mas alguns se lançaram, né? Ele até dá a entender ali que o pessoal foi para os Estados Unidos e lá onde foi o berço do cristianismo ali, né? Protestante aqui na América, e que realmente consolidou e fez a maior nação dominadora aí dos últimos tempos, que os Estados Unidos, né? E como aquilo nasceu de um ato de fé. E o paralelo que ele fez com Abraão, né? Lógico, não querendo comparar, mas que se lançou e foi a milhares e milhares de quilômetros de onde ele estava, né? Então, que atos de fé causam esse tipo de impacto. Atos de fé nos levam a esse tipo de situação, né? Que a gente possa, né, irmãos, viver isso, né? E porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente, sem esse, não é um item, né? Mas sem esse coração com fé, é impossível agradar a Deus. A gente está falando o tempo todo disso, desde o primeiro minuto desse vídeo. Então, meus irmãos, que vocês possam avançar, que nós possamos avançar, ter fé todos os dias, porque só tendo fé todos os dias, quando vir a tormenta, a gente vai estar preparado. É o que todos os capítulos desse livro têm falado, e é o que a palavra de Deus nos ensina sempre. Quando tiver a escola dogmática, a gente vai passar por esse tipo de assunto. Quando tiver os cultos de sábado, vai passar por esse tipo de assunto. Nas intercessões, vamos para esse tipo de assunto. Tudo vai permear e botar a essência na fé. Porque, como diz aqui a palavra que está em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Que a gente possa nos exercitarmos todos os dias e buscarmos fé em Deus. Que aquilo lá, irmão, lá no dia que você levantou a mão, lá, aquela sensaçãozinha, que lá nunca pode ser do seu coração, né? Deus teve misericórdia de mim, reacendeu essa situação, e hoje eu tenho vivido isso, e peço a Deus que nunca permita que eu me afaste novamente, né, disso. Eu quero ter fé todos os dias, desde eu acordar e viver a Santa Ceia, falar sempre menos um, porque é o cotidiano do cristão, que é gostoso,
que é tranquilo, né? Quem vive isso sabe. Mas o mundo vai falar que é besteira, vai falar que você é doido, mas a gente sabe que não. A gente sabe que em fé, a gente está mais próximo do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Tomara que seja um vídeo proveitoso. Foi rápido. Convido vocês a ler Hebreus, 10 e 11. Contribua e vive esses PGs, né? Porque está sendo marcante em nossas vidas. Houve até conversões durante os PGs. E se houve conversão, teve fé. É isso que eu peço para vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus, fique com Deus.